Salve galera, firmeza, tudo bom com vocês? Cara, eu queria fazer uma pergunta para vocês aí que estão jogando o Zero City, que eu acho que vocês estão passando por essa dificuldade. Eu acho que essa pergunta aqui vai encaixar como uma luva para vocês aí. E aí, cara, tá ficando sem comida? Tá ficando sem reagente? Tá ficando sem dinheiro? Não tá? Tá jogando aí, quer construir uma nova fase ali, uma nova construção, ou atualizar um centro de treinamento, faltou dinheiro, né? Você precisa de fazer um ataque ali para pegar dinheiro. Faltou comida, né? Pois é. E aí você foi lá, fez o seu eventozinho para pegar reagentezinhos para poder tomar ali, colocar mais artefatos, mais atributos de defesa, de ataque. Faltou reagente químico? Então, galera, esse vídeo aqui vai ajudar vocês a descobrir uma forma de priorizar as suas construções. Isso não é no estalar dos dedos, tá? Mas se você seguir essas dicas aqui, eu não vou dizer que você vai ficar 100% sem recurso, mas você vai ter sempre recurso aí para poder otimizar e fazer aquele ciclo vicioso, né? De atualizar, atacar, conquistar, ganhar recurso, atualizar, atacar, conquistar e atualizar recurso. Então, cola no vídeo aí que a gente vai fazer essas dicas para vocês. Então, meu povo, a gente tem aqui algumas construções, né? Que eu já tinha falado na dica para vocês, que elas são prioritárias, né? E eu gostaria muito que vocês dessem muita atenção para elas, tá? Uma delas é a cozinha. Você precisa de dar prioridade para a cozinha. Você também precisa de dar prioridade para a geladeira e também precisa dar prioridade para a sala de treinamento dos cozinheiros, tá? Óbvio, galera, que esses 3 itens vão chegar gradativamente no jogo para você. Mas cozinheiro é importante. Você pode ver que eu estou no nível 3 e eu já consigo colocar 4 cozinheiros aqui, tá? Cozinheiro é importante porque mesmo que ele tenha uma produção baixa, tá vendo? Essa aqui até que não tá tão baixa, tá dando 1000 de comida. Você precisa dela para quê? Para que você consiga farmar grana. Você farma grana nos ataques que você faz, PVP ou PVE. Você precisa atacar para farmar grana. Eu já estou falando de comida e grana junto, né? E sem a grana, você não vai conseguir fazer o quê? Você não vai conseguir melhorar a sua cozinha, você não vai conseguir melhorar a sua geladeira para armazenar mais comida e muito menos, né? Você vai conseguir aqui melhorar a sua ala de treinamento porque você não tem grana, né? Vocês podem ver que tem madeira, né? Madeira vai vir depois a gente explica isso. Então é importante, cara, que você foque na parte de alimento até que você sinta que não fique dependente do alimento. Porque o alimento aqui, ele vai usar para você fazer tudo, qualquer tipo de ataque, certo? Seja na campanha, ó, seja na campanha, ele vai consumir alimento, seja no PVP, ó, eu posso até tentar trocar de adversário aqui. Deixa eu ver como é que esse cara tá aqui. Mas é bom você olhar, tá? Antes de trocar. Ó, ele tá muito forte, né? Mas enfim, você vai precisar de alimento para trocar o adversário, para ver se você consegue pegar um novo adversário. Se pegar um novo adversário que talvez seja interessante para você lutar, você vai precisar de comida para poder atacá-lo. Sem comida, você não vai atacá-lo. E por que que tu vai atacá-lo? Para você farmar dinheiro e farmar reagente. Então, tem que dar prioridade para a sua loja ali da cozinha. A cozinha, a geladeira, que é armazenamento, né? Quanto maior for a sua geladeira, mais quantidade de alimento você vai poder armazenar. E o treinamento, né? O treinamento ali dos seus cozinheiros para que eles consigam ficar mais adestrados, não, mas mais espertos, no cozinhar. Então eles conseguem produzir mais alimento mediante ali o treinamento deles, né? E aí você vai usar a comida para farmar a grana e para farmar o reagente, né? Vamos voltar aqui para o início. Então, construções prioritárias para você não ficar sem recurso é a sua cozinha. Depois você vai ter que dar prioridade no mesmo sentido para a sua gráfica. São os 2 principais. Na verdade, quando você começa o jogo, né? São os 2 itens aí que você precisa de dar vazão e vai seguir
no mesmo estilo, né? Local de trabalhar, local de armazenar, local de treinar. Mesma coisa na gráfica. Local de produzir, local de armazenar, local de treinar. Esses dois aqui, cara, vão ser a base do jogo para você, para que você não fique aí sem recurso. E se você manter isso daqui, vai liberar para você os reagentes, beleza? E aí com os reagentes, a gente já entra numa estratégia para jogadores mais intermediários. Porque você já viu a dificuldade de produzir os recursos bases, e agora você está passando para os reagentes, e depois você vai entrar para madeira e outro material. Mas os reagentes aqui, eles são muito necessários para quê? Para você começar a entrar com suas estratégias. E agora, galera, com os reagentes, nós vamos seguir a mesma teoria que a gente está seguindo com os recursos base, comida e dinheiro, que é local de produzir, local de armazenar e local de treinar. Vocês podem ver que eu sou tudo nível 1 aqui, ó, nem subi para nível superior, porque é uma fase mais intermediária, onde que você vai começar a explorar a estratégia para que quando você for gastar comida no campo de batalha para você farmar dinheiro, e quando você for farmar reagente, né? Porque sem o reagente você não vai ter componentes estratégicos para te ajudar. Quais seriam os componentes estratégicos que o reagente vai te entregar? O reagente, ele vai te entregar a possibilidade de você fabricar, de você produzir armas táticas, oh meu Deus do céu, que vão te ajudar que vão te ajudar no campo de batalha. Além disso, você vai precisar de reagente, virar aqui do zoom, você vai precisar de reagente para poder fazer atualização das suas armadilhas táticas. Isso aqui gasta reagente pra caramba, 55k de reagente. E olha o tempo que demora, 8 horas, cara, para poder fazer. Né? Então, os reagentes já são um nível um pouco mais intermediário para vocês, aonde que vocês podem usar dessas estratégias para aumentar ou enriquecer, né, o seu farm do próprio reagente e o seu farm também de dinheiro, tá? Só fica muito esperto, cara, porque às vezes o poderio do seu exército não significa muita coisa, tá? Vou te dar um exemplo aqui da missão que eu tô agarrado aqui, que é na 8. Eu não consigo bater nesses caras. Eu tenho 135k de poder, mas eu não consigo matar esses 5 inimigos aqui. Vocês podem ver que eu não consigo ver a vida deles, então eu não tenho muita informação deles. Eu sei que eles têm 77k de poder. Eu tô quase o dobro, mas eu não consigo eliminá-los. Eu não consigo, tá? Mesmo eu usando as minhas táticas, eu não consigo eliminá-los. E aqui eu vou ganhar o quê? Aqui eu vou ganhar grana, que não é muita, né? E vou ganhar aqui a caixa de ferramenta, que vai me dar um pouquinho de comida e vai me dar um pouquinho de grana também, tá? Aí, cara, se você tá agarrado nisso aqui, eu prefiro que você faça o farm em cima de outros players, que é melhor. Não na arena, mas aqui na campanha mesmo. Vem aqui, cara, e pegou um cara aqui que você acha que tá... Olha aqui, cara, 4 mil, ó. 4 mil de grana. Tá com reagente baixo, mas é 4k de grana, entendeu? Grana é útil, cara. E 40k, você pensa que é pouco, né? Não. Faz uma diferença do caramba. Vai lá, cara, e ataca o cara pra você pegar. Olha aqui, eu falei 4k, mas ele já tá com 500, ó. Olha aí. Vamos dar uma explorada nele aqui, vamos ver como é que tá a defesa dele. Às vezes ele pode estar forte, tá? Ó, esse cara aqui tá poderoso, velho. Ó, 6, 8 e 10. Pode ser que eu consiga atacá-lo. Vamos lá, vamos pegar aqui. E aí eu tô mostrando pra vocês como que vocês não fiquem sem recursos na base de vocês. Mesmo que vocês usem aqui as táticas, ó. Use táticas aqui pra ter mais vantagem, pra você não ficar tão, né, tão atrás aí e perder a batalha. Mas use as táticas, cara, se você tiver absoluta certeza que você vai perder, né? E aí você usa essa tática pra você conseguir angariar os recursos. Eu peguei 12k de grana, velho. Peguei 500.
quinhentão aqui de reagente. Então, galera, esses recursos, eles são primordiais para vocês. Além de... Aí agora vem a dica de gestão de recursos, né? Saiba usar com sabedoria os seus recursos. Fique, cara, sempre atento a isso daqui, cara. Fique sempre atento a isso aqui. Assista todas, né? Vou assistir essa aqui, vamos lá, ó. Cara, assistam porque esses prêmios, né? Esses recursos que vocês vão sempre pegar aí nos vídeos são muito úteis, cara. E você tem vídeo para tudo, tá? Você tem vídeo para pegar 1750 de reagente, ó, 12k de comida e 7.500 de grana. Assistam todos os vídeos. E quando você for, cara, usar as comidas, usar o dinheiro ou usar o reagente, use com sabedoria, né? Os reagentes, de fato, vão te ajudar ali na construção de materiais táticos. Mas a dica que eu te dou, isso vai ser um gancho para o próximo vídeo, use com sabedoria nos seus personagens de batalha, porque é eles que vão farmar para você a grana e o reagente. Então, venha nos seus personagens, tá vendo? Ó, esse cara tem 8k de vida. Ele tá com 299 de dano por segundo. Cada segundo que dá, ele dá 299 de dano químico. Ele tá usando uma arma química aqui, ó. Eu tenho uma nova arma química aqui. A gente vai comparar, ó, 219 com 291. Vai aumentar aqui a minha esquiva. Olha só que legal, já vou equipar. Ele vai aumentar aqui o meu ataque. Agora eu tô com 371. Fora isso, onde que eu vou usar o reagente? Dano químico, pô. Vou usar o reagente aqui no dano químico. Eu tenho 2.000 ali, ó. Não dá, tá vendo? Não dá. Então eu preciso de assistir aquele videozinho para conseguir 5k para subir o meu dano químico aqui entre 477 a 500k de dano por segundo. Então, gente, use com sabedoria, use com muita sabedoria aí os seus recursos para que você não exaure, não deixe ele escasso, né? Você está pegando a dica de não faltar recurso para você, pegando a dica de onde farmar, e aí você gasta de qualquer maneira e vai falar assim, pô, o vídeo não me ajudou porque eu tô sem recurso. Óbvio, porque você não soube usar com sabedoria os seus recursos. Foque aonde você vai conseguir trazer mais recursos. Então use os reagentes nas suas tropas, construindo material tático, aprimorando os atributos de ataque, de defesa e de dano, para que lá no mapa, seja no PVP ou no PVE, você consiga pegar mais reagente e mais grana. E com isso, fique sempre treinando os seus profissionais aí de cozinha, os seus cozinheiros, os seus contadores e os seus químicos, para que eles também possam produzir isso de maior quantidade no seu abrigo. Segue a gente para mais dica aí, galera. E qual? Porque esse joguinho é sensacional. Eu fui. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.